Capítulo 181. Você despertou o diabo. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. Para concluir o que o veterano havia dito, o mundo atrás da porta era apenas um pesadelo criado pela persona principal de Meina. Quando o garoto acordasse, a porta que conectava o mundo real e o sonho se fecharia, e eles ficariam presos no sonho para sempre. Shenji teria acreditado no velho se não fosse pela porta que também apareceu na casa mal assombrada. O aparecimento da porta em dois lugares diferentes não era algo que pudesse ser explicado pelo pesadelo de um garoto. Shenji não revelou esse fato. Ele olhou para o veterano e fez outra pergunta. Você disse que este é o pesadelo do garoto e que tudo aqui é um reflexo do subconsciente do garoto. Então, pode me dizer qual é o seu papel neste pesadelo? Ou melhor, o que o fato de você estar no pesadelo dele representa? A expressão do velho congelou, mas ele não se esquivou da pergunta. Assim como você, eu vim de fora do pesadelo. Somos forasteiros, então, mesmo no pesadelo, estamos interpretando a nós mesmos. Ilustrando a nós mesmos. Shenji veio do mundo exterior, e não havia nenhuma mudança visível em seu corpo. O velho não tinha um menor traço de vivacidade, e Shenji não conseguia desviar o olhar do casaco vermelho ofuscante. Um pensamento passou pela mente de Shenji. Seria possível que o velho já estivesse usando este casaco quando chegou a este mundo. O que ele fez para atingir um casaco branco completamente de vermelho? Quando Shenji viu o velho pela primeira vez, ele teve uma ideia. 3 anos antes, o diretor da terceira enfermaria havia desaparecido misteriosamente, e seu paradeiro era um mistério desde então. Não havia corpo nem notícias. O velho à sua frente, seja pela aparência ou pela idade, combinava perfeitamente com o diretor. Então Shenji suspeitou que o velho diretor não havia desaparecido anos atrás, mas entrado pela porta. Ele havia lido as poucas cartas escritas pelo velho diretor, e na última carta, o diretor demonstrou traços de interesse pelo mundo atrás da porta. Mas foi também por ter lido aquelas cartas que Shenji teve uma boa impressão do homem. Por isso, teve dificuldade em comparar o gentil diretor da carta com o espectro vermelho à sua frente. Shenji balançou a cabeça para se acalmar. Seu conhecimento sobre o diretor baseava-se inteiramente naquelas poucas cartas. Ninguém se caluniaria de bom grado em seus próprios textos, então o diretor nas cartas poderia não representar perfeitamente o diretor real. Pensar na sala de eletrochoque, na enfermaria lotada e suja, assim como na enfermaria vazia e deserta fez Shenji respirar fundo e ficar mais alerta. Agora você entende o que eu quero dizer. Não acorde um menino. Coloque-o no chão e eu te tirarei deste pesadelo. A voz do velho era reconfortante e faria os outros esquecerem o perigo que ele representava. Shenji caminhou lentamente em direção à porta. Não vou machucar o garoto, mas você precisa me dizer como sair deste lugar primeiro. Mostre-me sua sinceridade. Sair é fácil. Você só precisa voltar pela porta, bam. O velho foi interrompido por um estrondo alto. Parecia que uma sala havia explodido em algum lugar da terceira enfermaria. Ao ouvir isso, o rosto do velho se contraiu. Seu rosto pálido se contorceu, e a gentileza forçada desapareceu. O que está acontecendo? Shenji teve a sensação de que aquilo tinha algo a ver com Zangia. Quando o velho entrou na sala, notou como seus dedos estavam torcidos e seus braços estavam tortos de uma forma anormal. Provavelmente se machucaram ao bloquear uma força poderosa. Não é nada, é só um probleminha, disse o velho, sombriamente. Ele parou no meio da sala e ergueu a cabeça para olhar para Shenji. Me dê o menino e eu trago para fora. Não havia mais nenhuma expressão no rosto branco. Shenji ficou apavorado. O velho finalmente havia abandonado a farsa. Mande-me primeiro ou nada feito. Shenji se manteve firme. Sua mão que segurava o cutelo tremia porque era a primeira vez que lidava diretamente com o espectro vermelho. Quer ir embora? Tudo bem, venha comigo. O velho se virou, de repente tão prestativo. Isso fez com que Shenji ficasse desconfiado.
Ele seguiu lentamente atrás do velho, mantendo uma distância de 3 metros entre eles. Tinha certeza de que, com essa distância de 3 metros, não importava o que o velho estivesse fazendo, ele seria capaz de reagir a tempo. No entanto, deu apenas 2 passos quando percebeu que havia subestimado a astúcia e a crueldade do espectro vermelho. Tecnicamente, ele deu apenas um passo, porque antes que pudesse dar o segundo, seu pé, que estava pendurado no ar, congelou. Ele não conseguiu mais se controlar. Abaixou a cabeça. Enquanto conversava com o velho, os vasos sanguíneos que ele havia visto antes haviam se espalhado para seus pés. Agora, as manchas de sangue perfuravam sua pele como vírus. Você não quer ir embora? Venha comigo. O velho se virou e recompensou Shen-Ge com um sorriso enrugado e assustador. É claro que Shen-Ge não ousou segui-lo. Ele segurava o cutelo e queria dar um passo para trás, mas a perna que estava suspensa no ar se moveu lentamente para frente. É por causa desses vasos sanguíneos? A mente de Shen-Ge estava entorpecida de medo. Ele não tinha ideia de quantos vasos sanguíneos haviam se infiltrado em sua perna esquerda, e o mais assustador foi que, enquanto o velho falava, mais vasos sanguíneos começaram a sangrar das paredes e do chão rachados. Como pequenas cobras, eles deslizaram até Shen-Ge. Uma pessoa normal teria perdido a calma e brandido o cutelo, mas Shen-Ge tinha algo diferente da maioria. A capacidade de manter a calma, não importando o quão perigosa fosse a situação. À medida que os vasos sanguíneos subiam por seu corpo, o cutelo de Shen-Ge continuava a pressionar para baixo. O velho havia se virado de propósito para enganar Shen-Ge, mas se virou novamente para provocá-lo. Se o velho tivesse plena confiança, poderia ter controlado Shen-Ge diretamente. Ele ainda parecia preocupado com o menino. Shen-Ge não conseguia entender por que o velho tinha tanto medo de que o menino acordasse, mas, naquelas circunstâncias, como o velho tinha ainda mais medo, Shen-Ge tinha mais motivos para fazê-lo. A lâmina tocou a pele, mas não havia sangue escorrendo do ferimento. Estranhamente, os vasos sanguíneos que o velho controlava pareciam enlouquecer sempre que se aproximavam do garoto, e eventualmente retornavam ao corpo dele através do ferimento aberto. O sangue parece pertencer ao garoto desde o início. Será que o velho simplesmente roubou seu poder? Shen-Ge descobriu o segredo do velho. Ele se tornou mais corajoso, o cutelo abriu um ferimento maior, e o grito do velho chegou aos ouvidos de Shen-Ge. O ferimento foi criado ao redor da clavícula do menino, e o menino, cujas pálpebras estavam tremendo, de repente agarrou os punhos e seus olhos se abriram. Os vasos sanguíneos na sala imediatamente se partiram em 2. Uma parte deles continuou a lutar enquanto recuava, enquanto os restantes eram absorvidos pelo corpo do menino. Seu louco! Você acordou o diabo! O rosto do velho empalideceu. Ele se virou para correr, mas deu apenas alguns passos antes que uma grande onda de cabelos negros inundasse o corredor, vinda do outro lado. Capítulo 182. Dr. Shen, tradutor. Lonely Tree, editor. Milman 97. O cabelo preto atingiu o velho como uma onda. Um braço esguio e louro se materializou entre os cabelos para agarrar o ombro do velho como se estivesse tentando puxá-lo para dentro da onda de cabelo preto. O velho tremia, sentindo o aperto no ombro. Obviamente, ele já havia sofrido sob a ameaça daquele braço antes. Eu te mandei embora, porque você voltou? A resposta foi um baque no chão. O velho caiu pesadamente contra o chão, e o vermelho de suas roupas diminuiu consideravelmente. Zangia chegou. Pelo que o velho disse, parecia que ele também já havia expulsado Zangia uma vez, mas Zangia arrombou a porta novamente. Você voltou para me encontrar. Shen-Ge sentiu um calor percorrer seu corpo. Ele estava prestes a falar quando viu Zangia sair da onda de cabelos. A garota nem olhou para ele e caminhou direto em direção ao velho. No mundo silencioso atrás da porta, um grito de gelar o sangue pôde ser ouvido. Fez os dentes de Shen-Ge baterem. Todos os espectros sinistros são propensos à vingança.
No auge, o velho provavelmente poderia ter revidado, mas ele ficou chocado com o despertar do garoto e teve metade de seu sangue roubado por ele. Então, ao enfrentar Zangia, ele estava tão impotente quanto um mob de nível 0. Deve haver mais diferenças de nível entre os espectros vermelhos também, e esse velho é provavelmente um dos espectros vermelhos mais fracos. Ao avistar Zangia, o coração nervoso de Shenji começou a relaxar. Naquele lugar estranho, Zangia era a única pessoa que poderia confortá-lo. Depois que a situação se acalmou, Shenji quis se acomodar em uma posição mais confortável. No entanto, ao abaixar a cabeça, viu um par de olhos curiosos o encarando. As roupas do menino em seus braços foram tingidas de vermelho sem que ele percebesse. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam completamente pretos, sem pupilas, íris ou qualquer outra coisa. Suor frio escorreu por sua testa, e Shenji viu vasos sanguíneos subirem de volta para o corpo do garoto através do ferimento que ficou em seu pescoço. Fiz isso para te acordar. Não tive escolha. Minha intenção não era te machucar. O menino pendia sobre o corpo dele, como se estivesse tentando subir nele. Era assustador sentir o corpo subindo por ele. A primeira reação de Shenji foi empurrar o menino, mas temia que isso pudesse causar mais mal-entendidos. Menina, eu sei seu nome e vim salvá-lo. Sua segunda persona foi atacada por um monstro. Fui eu quem o salvou. Shenji tentava ganhar alguns pontos, mas temia que o garoto não lhe desse a chance de dizer nada depois. Mais cedo, o velho havia chamado o menino de diabo. Ser chamado de diabo por um espectro vermelho significava que o menino não era tão inocente quanto parecia. O menino não parou de se mover até que seu rosto estivesse a centímetros do de Shenji. A uma distância tão curta, Shenji percebeu que não havia olhos nas órbitas do menino, apenas 2 buracos vazios. Shenji não sabia o que o menino estava procurando, e os pelos da sua nuca se arrepiaram. Ele enfiou a mão no bolso silenciosamente, tirou a foto de Meina e sua mãe e a deslizou entre os 2 rostos. Eu sei sobre o seu passado e entendo a sua dor. Se precisar de alguém para conversar, pode me contar qualquer coisa. Shenji repetiu tudo o que havia dito a Meina na vida real. Temos a mesma experiência, então talvez possamos ser amigos. Um homem que não conhecia o medo, essa era a frase perfeita para descrever Shenji. Mesmo em um momento como aquele, Shenji estava pensando em recrutar o garoto para trabalhar para ele na casa mal assombrada. Ao ver a foto da mãe, a atitude do garoto se suavizou. Ele soltou Shenji e pulou para o chão. Onde você encontrou essa foto? Homens não no mundo real já haviam feito essa pergunta antes. A maneira de pensar deles era semelhante. No armário do diretor, dentro do seu escritório, ele ousou esconder a foto da minha mãe. O menino levantou a cabeça. Você pode me dar esta foto? Claro. Shenji passou a foto para o garoto. Sentiu que a hostilidade do garoto em relação a ele havia diminuído. Agachou-se até a altura do garoto. Após um momento de hesitação, perguntou suavemente. Agora mesmo, o velho disse que este mundo é o seu pesadelo. Depois que você acordar, a porta que conecta este lugar ao mundo real se fechará. É verdade? Este mundo existia antes de mim, e eu sou apenas o primeiro a descobri-lo. O garoto guardou a foto no bolso e seus olhos fundos fitaram Shenji. Não me pergunte nada sobre este mundo. Quanto mais você souber, mais difícil será para você ir embora. A inteligência do garoto era desproporcional à sua aparência. Shenji acabara de falar, mas também já havia descoberto os planos de Shenji. Você não pode me dizer nada? Só posso dizer que este mundo é o reflexo dos segredos mais obscuros dos seres humanos. É repleto de pecado e terror. É semelhante a um mundo real, mas diferente, assim como o dia e a noite. Então o garoto saiu pela porta. Sua camisa vermelha era ofuscante. Parecia estar pingando sangue fresco. Ainda tenho mais 2 perguntas. Não se mova tão rápido. Shenji correu para a frente. Ele havia recuperado a agilidade, e os vasos sanguíneos que haviam se infiltrado em seus braços e pernas pareciam ter desaparecido. O garoto parou e se virou.
Seus olhos vazios estudaram Shen-Ge atentamente. Você não tem medo de mim? Sim, mas tenho algumas perguntas que precisam ser respondidas. A aparição da verdadeira persona de Mei-Nan foi significativa para Shen-Ge. Quero perguntar sobre alguém. Sua segunda persona se refere a ele como Dr. Shen. Nunca ouvi falar dele. Sua segunda persona me disse uma vez que você retornou à terceira enfermaria a convite de duas pessoas. Uma delas era o antigo diretor e a outra era o Dr. Shen. Shen-Ge parecia sincero. Este homem é muito importante para mim. Ele pode ser minha família desaparecida. Talvez a palavra família tivesse tocado o menino. Ele desviou o olhar vazio. Este Dr. Shen tem uma aparência bem comum, mas tem um par de olhos especial. Ele é parecido com você, exatamente o tipo de pessoa que eu detesto. Só isso. Shen-Ge ficou sem palavras antes de fazer a segunda pergunta. Essa porta que conecta os dois mundos, como posso fechá-la completamente? Muito simples. O menino sorriu. Mantenha uma pessoa viva atrás da porta e peça a ela para guardá-la para você. Que tipo de solução é essa? Shen-Ge quis perguntar o motivo do aparecimento da porta, mas o garoto desapareceu no piscar de olhos. Ele está escondendo alguma informação importante de mim. Shen-Ge estava com medo de que o garoto pudesse se envolver em uma briga com Zhang Yi, então ele correu para segui-lo. Depois de sair da sala, Shen-Ge percebeu que o garoto não andava muito longe. As sobrancelhas do garoto estavam franzidas e seus olhos escuros olhavam para frente. O vermelho no casaco do velho já estava quase desbotado, e ele mal tinha forma humana. Seu corpo restante estava cercado pelos cabelos negros de Zhang Yi e desapareceria em poucos segundos. Deixe-me o corpo do velho e eu deixarei ir. O menino era pequeno, mas Shen-Ge sentiu a ameaça vindo de suas palavras. Seu dedo dançou sobre os lábios brilhantes como sangue. Zhang Yi não prestou atenção ao que o garoto dizia. Com uma perna sobre o corpo destroçado do diretor, ela se virou para encará-lo como se tivesse descoberto um novo ingrediente para o jantar. Capítulo 183. Retorno. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. Calma. Shen-Ge correu imediatamente para o meio do corredor. Somos todos aliados aqui. Não há necessidade de nos machucarmos. Suas costas estavam encharcadas por estar espremido entre dois espectros vermelhos. Shen-Ge ficou chocado com a cena. Dois espectros vermelhos iriam lutar, mas ele, um humano vivo, era o mediador. Talvez fosse por causa de Shen-Ge que nem o garoto nem Zhang Yi fizeram nada. Na realidade, o garoto já estava se comprometendo. Depois que acordou, os vasos sanguíneos dentro da terceira enfermaria continuaram a fluir para dentro de seu corpo, e quanto mais ele prolongava isso, mais poderoso se tornava. Posso lhe dar o corpo do velho, mas preciso ficar com a cabeça dele. Havia uma conexão única entre o garoto e a terceira enfermaria. Se a terceira enfermaria era um monstro, então ele era filho do monstro, então tinha controle perfeito sobre muitas coisas ali. Muitos vasos sanguíneos surgiram na superfície do corredor e se enrolaram no pescoço do velho. O velho, que havia se rendido ao seu destino, de repente abriu os olhos e começou a se debater. Infelizmente, os pés de Zhang Yi ainda estavam sobre seu corpo, então ele não conseguia nem se mexer. Os vasos sanguíneos perfuraram o pescoço do velho, e a imagem que se seguiu foi um tanto sangrenta. O grito do velho reverberou pelo corredor. Os vasos sanguíneos formaram uma espécie de tentáculos e transportaram a cabeça do velho até o menino. Que tipo de erro o velho cometeu? Shen-Ge já não sentia mais pena do homem. Afinal, ele tentou matá-lo antes. Quando a porta foi aberta pela primeira vez, o homem usou os pacientes como cobaias. Os olhos fundos do menino fitavam a cabeça em seus braços. Ele forçou os pacientes a entrarem pela porta, incluindo minha mãe. O menino abraçou a cabeça do homem e sorriu docemente. Ele é um homem muito falso e egoísta. A razão pela qual adormeci foi por causa dele e de alguns de seus pacientes. Ele e alguns pacientes? Tem mais gente lá dentro? Shen-Ge cutucou Zhang Yi. Ele se sentia mais seguro perto dela.
Prometi ao Dr. Shen que guardaria a porta depois de entrar. No entanto, 5 anos atrás, a porta foi arrombada pelo lado de fora. O menino começou a explicar o que havia acontecido 5 anos antes. O velho sofria de câncer e sabia que não viveria por muito tempo. Para prolongar sua vida, ele voltou seu interesse para o mundo atrás da porta. Mas ele estava com medo, então, como muitos anos antes, ele mandou alguns pacientes entrarem primeiro. A terceira enfermaria era um prédio de quarentena, e os pacientes lá não tinham família nem histórico, então todo o processo foi muito secreto. Após uma semana de testes e de se certificar de que não havia perigo, o diretor entrou com alguns pacientes. O sorriso estampava o rosto do menino enquanto ele acariciava a cabeça do velho, que gritava. Depois que a porta se fechou, este lugar se tornou o meu mundo, e não há nada dentro da terceira enfermaria que possa me fazer mal. Eu não queria machucá-los, só queria encontrar algo para fazer depois de tantos anos de tédio. No entanto, para minha surpresa, para escapar, essas pessoas abriram a porta para os monstros entrarem na terceira enfermaria. Alguns deles até foram possuídos por esses monstros. Quando descobri isso, já era tarde demais. Eles me prenderam na sala de eletrochoque e fizeram o diretor moribundo cuidar de mim enquanto os outros escapavam com o pecado e o terror. Depois de ouvir o menino, Shen-Ge assentiu. Já vi vários pacientes da terceira enfermaria no mundo real. Um monstro magro possuía cada um deles. O velho disse que eles eram uma manifestação do desejo humano. De fato, essas são criaturas que se originaram de dentro da porta, mas também são as mais fracas. As palavras do garoto assustaram Shen-Ge. O monstro magro era o mais fraco, mas ele sempre pensou que o monstro do espelho fosse o mais fraco. 5 anos atrás, 7 pacientes entraram pela porta, e 4 deles estavam possuídos pelos monstros mais fracos. Quanto aos outros 3, não consegui identificar. O garoto olhou para Shen-Ge. O fato de você estar aqui significa que já lutou contra eles. Os que sobraram podem te procurar para causar problemas. Você pode me falar sobre os 3 que são mais perigosos? Há uma mulher incrivelmente linda, um homem com rosto arruinado, e o último se chama Wu Fei. O garoto cerrou os dentes ao dizer o nome de Wu Fei. Foi esse Wu Fei que bolou o plano para me prender. Então, o garoto acrescentou, mas Wu Fei não é o mais difícil de lidar. É preciso ter cuidado com o rosto arruinado. Ele é o mais perigoso. Obrigado pelo lembrete. Não precisa me agradecer, pois tenho um favor a lhe pedir. O garoto observou Shen-Ge por um longo tempo e finalmente expressou seu verdadeiro propósito. Sou apenas uma persona, e esta terceira enfermaria atrás da porta é meu anfitrião. Como estou aqui há tanto tempo, de uma certa perspectiva, pode-se dizer que minha consciência se uniu ao prédio. Estranhos não podem me matar. Eles só podem me enfraquecer e me fazer adormecer. Eles não podem me matar, mas podem me influenciar prejudicando minha segunda persona. Na verdade, podem me controlar através dele. É com isso que mais me preocupo, então, se necessário, por favor, me ajudem a proteger minha segunda persona. Não tenho mais família naquele mundo, e ele é meu único amigo. Sem problemas. Também sou amigo da sua segunda persona, então nunca deixarei de ajudá-lo. Shen-Ge tentou fazer amizade com o garoto e desejou que um dia pudesse contratá-lo como um de seus funcionários. Sua casa mal assombrada precisava de alguém da sua idade. Espero que você cumpra sua promessa. O garoto carregou a cabeça do velho para o quarto 3. Ficar muito tempo neste mundo prejudicará seu espírito e seu corpo. Ele ficará cheio de pensamentos negativos. Se ficar tempo suficiente, você também enlouquecerá. Ele empurrou a porta do quarto 3 e colocou a cabeça do velho ao lado da cama. Vou te mandar embora. Se houver algum problema, pode vir me procurar à meia-noite. Eu seguro a porta aberta por 1 minuto. Por que 1 minuto? Os olhos de Shen-Ge se contraíram. Esse é o limite do meu controle, respondeu o garoto. Este mundo é enorme e há muitas outras portas. Algumas portas, como esta, são guardadas por pessoas, e outras são deixadas sem vigilância.
Normalmente, se houver alguém guardando a porta, o tempo de abertura da porta será de 1 minuto. Ok, entendi. Shen-Ge abaixou a cabeça, pensando na porta de sua casa mal assombrada. Quando Shen-Ge e Zanguia entraram no quarto 3, o menino fechou a porta. Ele ficou parado ao lado da porta. Vocês podem voltar agora. Mas como? O menino apontou para a porta da sala 3. Abra, você só tem 1 minuto. Capítulo 184. Agarrado pela paixão. Tradutor. Lonely Tree Editor. Newman 97. Shen-Ge ainda tinha muitas perguntas, mas o garoto não lhe deu chance e iniciou a contagem regressiva. Ele percebeu que o garoto também estava se esforçando. Seu corpo não havia se recuperado totalmente e o sangue em suas roupas estava desaparecendo. Pare de me fazer perder tempo, vá. Ao se aproximar, Shen-Ge percebeu que a porta estava cheia de pequenas rachaduras e que havia muitos vasos sanguíneos atravessando-a para curar os ferimentos. Lembrou-se do estrondo que acompanhou a chegada de Zanguia. Pensou nisso. Depois de ser expulsa pelo velho, Zanguia irrompeu pela porta novamente. Parece que a porta pode ser quebrada, mas se consertará sozinha. Ao abrir a porta, o mundo que o recebeu não estava mais em tons de vermelho, e Shen-Ge achou o corredor escuro bastante reconfortante. Miau. Um gato branco agachou-se ao lado da porta. Virou-se para olhar para Shen-Ge, com seus olhos multicoloridos brilhando de curiosidade. Depois de sair, Shen-Ge quis se virar para agradecer ao garoto, mas este bateu a porta na sua cara. Tenho a sensação de que o garoto está escondendo algo, mas o que é? Ele tem medo de Zanguia. O uniforme escolar vermelho que esvoaçava ao vento surgiu na mente de Shen-Ge, e ele estremeceu. Esta missão de teste de 3 estrelas lhe dera uma nova compreensão de Zanguia. A espectral vermelha Zanguia era o completo oposto da pessoa que fora quando viva. Ela era cruel e implacável. Ela quebrava a porta e atacava qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Zanguia deveria ter saído comigo, certo? Shen-Ge se virou para olhar, e Zanguia estava parada a um passo dele. O vermelho do uniforme dela estava mais vivo do que antes. Os dedos de Shen-Ge se contraíram como se estivessem tendo espasmos, e Shen-Ge soltou uma risada sem graça para esconder o pânico. Veja só como tudo isso é engraçado. Entrei pela porta porque estava preocupado com você, mas, no final, foi você quem me salvou. Zanguia permaneceu em silêncio enquanto observava atentamente o rosto de Shen-Ge. Shen-Ge ficou paralisado sob o olhar dela. Ele tentava encontrar uma maneira de aliviar o clima quando percebeu que, nos cerca de 20 anos em que vivera, sua experiência em conversar com garotas era 0. O que eu tenho feito nos últimos 20 anos? Finalmente, Shen-Ge disse o seguinte: as coisas aqui já foram resolvidas. Vamos para casa. Zanguia não respondeu, mas deu um passo à frente. Quando seu rosto estava quase tocando de Shen-Ge, ela aumentou repentinamente a velocidade para atravessar o corpo de Shen-Ge antes de entrar em sua sombra. O celular preto em seu bolso vibrou, e Shen-Ge encostou-se na parede antes de deslizar para baixo. Sua testa já estava coberta de suor frio. A pressão que Zanguia lhe aplicava era forte demais. Isso é um alerta de que a missão foi concluída? Depois de respirar fundo, Shen-Ge pegou o telefone e abriu o alerta. O nível de afeição de Zanguia aumentou um pouco. Em breve, ele atingirá o próximo nível, tomado pela paixão. O alerta que apareceu na tela fez Shen-Ge respirar fundo. Tomada pela paixão, por que isso soa tão perigoso? Será que Zanguia vai me destruir acidentalmente enquanto estiver no auge da paixão? Shen-Ge abraçou a cabeça e gemeu dolorosamente de terror. O gato branco pulou em sua mochila e deitou-se preguiçosamente. Parecia ter se acostumado às várias travessuras estranhas de seu dono. De qualquer forma, não há necessidade de se preocupar com isso ainda. Shen-Ge se levantou e, depois de olhar para o celular, viu que todos os sinais haviam sido cortados depois que ele entrou. Então, lembrou-se da sua transmissão ao vivo. Entrou na plataforma e viu que sua própria transmissão ao vivo havia sido temporariamente banida, mas sua conta não estava congelada.
ele ainda podia comentar normalmente. O que está acontecendo? Ele olhou para o número de espectadores. Com aquela única transmissão ao vivo, seu número de seguidores havia disparado para 150 mil. Clicando em qualquer transmissão maior, eles estariam falando sobre as histórias de Shen-Ge e Qin Guang. Shen-Ge se acalmou e foi procurar a transmissão ao vivo de Qin Guang. A transmissão do homem também estava bloqueada. O que está acontecendo? Shen-Ge ligou para Liu Dao, e a ligação foi atendida após 7 toques. Liu Dao. Por que a minha transmissão ao vivo e a do Qin Guang estão bloqueadas? É por causa da tela preta que fica muito longa. Após alguns segundos, uma voz masculina desconhecida respondeu: aqui é a equipe de investigação da cidade. Dê-me sua localização imediatamente. Fique onde está e não se mova. A polícia? Quando chegaram aqui e como sabiam que eu estava na terceira enfermaria? Shen-Ge olhou para o relógio. Já eram 13h50 da manhã. Ele estava dentro de casa havia pouco tempo, mas o tempo passava muito rápido no mundo real. Depois que sua transmissão ao vivo foi cancelada quando ele entrou, a equipe de Liu Dao provavelmente chamou a polícia. Ao contrário dos espectadores online, Liu Dao entendia o quão perigosas as coisas podiam ser e sabia a localização exata de Shen-Ge. Estou no primeiro andar do terceiro prédio do hospital psiquiátrico. Há 2 vítimas presas na lavanderia do segundo prédio, e coletei evidências dos suspeitos. As 2 vítimas foram resgatadas. Não estraguem a cena do crime. Chegaremos em 1 minuto. Mantenham a linha aberta. Meu celular está morrendo de bateria, então receio que não dure muito. Shen-Ge então desligou. Ele imediatamente escondeu o martelo e o cutelo. Tenho que levar a coisa para dentro do armário do diretor também. Ele correu para o escritório do segundo andar. Ao pegar as cartas dentro da cômoda, Shen-Ge acidentalmente descobriu o segredo da cômoda. A divisória no fundo da cômoda podia ser aberta e levava a uma passagem secreta. No final da passagem havia uma porta de aço. A fechadura da porta era compatível com a chave que Shen-Ge tinha. Depois de destrancá-la e empurrar a porta, Shen-Ge ficou surpreso ao se encontrar de volta ao quarto 3. Este deve ser o túnel secreto mencionado por Wang Haiming na sala 3. Esta passagem está conectada ao escritório do diretor, então o velho definitivamente sabia sobre ela. Olhando para a cama do paciente, que ficava de frente para a passagem secreta, Shen-Ge se lembrou da mãe de Mei-Nan, que ficava naquele quarto, e teve uma ideia aproximada do motivo pelo qual o menino atormentava o velho diretor. Wang Haiming já foi morador do quarto 3, e esta chave provavelmente foi roubada do diretor com a cooperação do fantasma do espelho. A polícia chegaria em breve, então Shen-Ge guardou a chave no bolso, devolveu tudo ao que estava antes e sentou-se em silêncio dentro do quarto, esperando a polícia chegar. Às 4 da manhã, a terceira enfermaria foi arrombada, e Shen-Ge, que estava esperando há tanto tempo, correu para frente, carregando sua mochila, um galo na mão e um gato branco dormindo em seu ombro. Antes que Shen-Ge se aproximasse, a polícia o cercou. Shen-Ge nunca tinha visto nenhum daqueles rostos antes. Sou um amigo. Encontrei essas coisas deixadas pelos suspeitos. Após um breve interrogatório, Shen-Ge explicou por que estava na terceira enfermaria. Ele removeu os objetos relacionados a fantasmas e disse que foi perseguido pelo rosto distorcido e acabou trancado pelos loucos dentro da terceira enfermaria. As impressões digitais dos suspeitos foram deixadas na porta de aço do quarto andar. São 3. Todos já foram pacientes desta terceira enfermaria. Ele lutou para ficar acordado até o amanhecer. Após receber o alerta de sucesso da missão no telefone preto, Shen-Ge deixou o hospital psiquiátrico com a polícia. Capítulo 185. Seu cérebro está cheio de chumbo. Tradutor: Lonely Tree Editor. Milman 97. Entre e não faça nada de estranho. Shen-Ge entrou no carro da polícia, abraçando a galinha e o gato. Pelo tom de voz do policial, ele percebeu que as coisas poderiam ter ficado um pouco sérias desta vez. Graças a Deus, você está bem. Havia outra pessoa sentada no banco de trás.
Seu rosto estava tenso, mas sua voz era familiar. Liu Dao. Por que você está aqui? Foi você quem chamou a polícia? Sentado dentro da viatura, Shen Ge sentia-se estranhamente confortável. Ele não só não estava preocupado, como também sentia vontade de dormir. Além disso, porque a transmissão ao vivo foi proibida? Qual foi a maior audiência esta noite? Porque meu número de seguidores aumentou para 150 mil. Por que você ainda se importa com a transmissão ao vivo? Liu Dao agarrou o braço de Shen Ge. Irmão, você não disse que todas as pessoas no hospital psiquiátrico são atores da casa mal assombrada? Eu te defendi na frente da polícia, mas você me empurrou para o fundo do inferno. Mas há meus funcionários no hospital psiquiátrico, você simplesmente não consegue vê-los. Shen Ge não se envergonhou de suas palavras. Para esta transmissão ao vivo, ele trouxe o espírito da caneta, Xiao Xiao, e o gato branco da casa assombrada. Eu não queria te culpar, só. O rosto de Liu Dao se contraiu. Deixa pra lá, a culpa é minha por não ter tomado mais precauções e, para ser justo, muitos espectadores foram enganados por você. Do que você está falando? Pode me explicar? Shen Ge queria acariciar a cabeça do gato branco, mas foi alertado pelo olhar cruel do animal. Liu Dao deu de ombros. Normalmente, quando uma pessoa entra no hospital psiquiátrico no meio da noite e vê vítimas presas em jaulas e assassinos a perseguindo com machados, essa pessoa não ficaria com medo? Sim, o medo é a reação apropriada, mas o problema é que você perseguiu os assassinos para cima e para baixo no prédio com um martelo enorme por pelo menos 20 minutos. Não importa quem veja isso, vai achar que é uma armação, certo? Liu Dao estava à beira de um colapso. Já estou no ramo de transmissões ao vivo há 4 anos e, até agora, nunca imaginei que alguém fosse atrás de um assassino de verdade. Você não ficou com medo? Seu cérebro está cheio de chumbo. Você está exagerando, eu só estava fazendo o que um cidadão legítimo faria, enfatizou Shen Ge. Para ser sincero, tenho um forte senso de justiça. Quando vi as vítimas, fiquei furioso com a dor que elas haviam sofrido, e a raiva superou meu medo. Foi por isso que ousei perseguir aqueles assassinos. Shen Ge falava alto, e os 2 policiais na frente conseguiam ouvi-lo claramente. É tarde demais para dizer qualquer coisa agora. A culpa é toda minha. Eu deveria ter chamado a polícia antes. Liu Dao massageou as têmporas. Quando você começou a transmissão ao vivo, já havia uma denúncia. Na época, pensei que fossem pessoas do lado de Qin Guang pregando peças, então ignorei. Então, quando sua audiência subiu para 400 mil, alguém exigiu que chamássemos a polícia, e eu mandei meus homens reprimirem a ação. Finalmente, quando sua transmissão ao vivo ultrapassou 600 mil e quebrou o recorde para qualquer apresentador novato, tive um péssimo pressentimento. Você começou a gritar e a brandir aquele cutelo no ar. Pensei que fosse algum tipo de encenação e, devido à ganância pessoal, forcei a irmã Li a continuar a transmissão. Só quando você entrou naquele quarto e a tela ficou preta é que percebi a gravidade da situação e chamei a polícia. Havia um traço de alívio em sua voz. Que assim seja. Não importa o que aconteça, pelo menos você está seguro agora. Liu Dao suspirou, tirou um pequeno frasco de comprimidos da camisa e colocou 2 na boca. O que é isso? Comprimidos para angina. Me dê um pouco de paz. É a minha primeira vez dentro de uma viatura policial, então preciso me acalmar. Ao chegar em delegacia da cidade, Liu Dao e Shen Ge foram conduzidos a diferentes salas de interrogatório. A polícia o interrogou sobre todos os detalhes. Shen Ge manteve sua explicação anterior. Ele acidentalmente se deparou com uma conspiração e, para proteger a vítima, optou por resistir e revidar. Todo o processo foi transmitido, e essa era toda a evidência de que Shen Ge precisava. O mais difícil para a polícia foi que todas as evidências apontavam para o fato de que Shen Ge também era uma das vítimas, mas essa vítima havia perseguido os culpados agressivamente. Após o interrogatório, a polícia não deu nenhum sinal de que iria libertá-lo. Senhor Shen, precisamos ter uma reunião para discutir a sua situação.
Ok, mas você pode me devolver o celular. Quero ligar para minha família e avisar que estou bem. Shenji queria mesmo ligar para o inspetor Lee e pedir ajuda. Desta vez, as coisas eram diferentes. Sua transmissão ao vivo não estava mais limitada a um pequeno círculo. Havia ultrapassado a marca de 600 mil espectadores. Em outras palavras, a situação tinha saído um pouco do controle. Por favor, aguarde pacientemente. O policial rejeitou o pedido de Shenji e saiu da sala de interrogatório. Só ao meio-dia a porta se abriu novamente. Shenji, que havia cooperado plenamente, virou-se para olhar para a porta. Um policial um pouco gordo estava parado na porta. Ele usava um uniforme diferente dos outros. Capitão Yan. Shenji ficou surpreso. Era este oficial que lhe havia concedido a medalha quando Shenji ajudou a resolver o caso nos apartamentos Pingan. Siga-me, alguém quer conhecê-lo. Diferente da última vez, a expressão do Capitão Yan era severa. Shenji levantou-se lentamente e se perguntou, será que vou conhecer alguém importante? Depois de saírem da sala de interrogatório, eles caminharam pelo corredor antes de pararem em frente a uma sala. Através da janela de vidro, Shenji olhou para dentro. A garota que estava presa dentro da jaula estava segura. Ela usava o uniforme policial que alguém lhe dera e se encolheu em um canto da sala, abraçada a uma garrafa d'água. Ela tremia sem parar e não se comunicava com ninguém. Nem ousava sentar na cadeira. Não muito longe dela estava um homem de meia-idade, e esta era a primeira vez que Shenji via um homem desabando tão completamente. O homem de meia-idade parecia ser o pai da menina. Ele chamava a menina pelo nome, mas ela não respondia. Ainda estava envolta em medo. Entre, o pai quer conhecê-lo. Ao entrar, o pai de meia-idade correu imediatamente até Shenji. Suas emoções estavam tão intensas que ele não conseguia nem terminar uma frase completa. Cerca de 10 minutos depois, o Capitão Yan e Shenji saíram da sala. Mais cedo, estávamos todos discutindo sobre você, para determinar se o que você fez infringiu a lei ou não. No final da discussão, eu também os trouxe aqui. O Capitão Yan olhou para a dupla na sala. Se não fosse por você, a menina teria passado o resto da vida presa em uma gaiola e o pai teria passado a vida procurando sua única família neste mundo. Shenji teve dificuldade em controlar suas emoções. Mesmo que a garota estivesse segura agora, levaria muito tempo até que a cicatriz em seu coração fosse curada. Você se saiu bem desta vez. O Capitão Yan virou-se para Shenji. Após nossa discussão, decidimos banir temporariamente sua transmissão ao vivo, mas, como compensação, lhe daremos um recorde de mérito. Em vez de uma punição, banir temporariamente a transmissão ao vivo de Shenji foi mais como uma proteção. Isso para evitar que Shenji fosse usado por outros devido à sua nova popularidade. Quanto àquele registro de mérito, Shenji não sabia o que era. Mas, como o Capitão Yan o havia mencionado especificamente, deveria ser algo bom. Obrigado, mas eu estava apenas agindo por justiça. Às vezes, simplesmente não consigo me controlar. Shenji não tinha certeza. Afinal, o que ele fez ontem à noite foi precipitado. Ele estava armado com um cutelo e um martelo, e quebrou a perna de um criminoso com um martelo. Então, posso mesmo ir agora. Não tente arrancar informações de mim. O Capitão Yan apontou para seu uniforme. Não aplaudiremos a violência, mas jamais puniremos uma boa consciência e um senso de justiça. Capítulo 186. Nova competição. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. Depois de pegar suas coisas, Shenji saiu da estação com o gato branco. Este Capitão Yan é diferente dos outros. Shenji se virou para olhar e decidiu ficar abaixado por um tempo. Este incidente o lembrou de que a cidade principal é diferente de Zhujiang Ocidental. Nas poucas vezes anteriores, ele não se meteu em encrenca porque o inspetor Liu estava ajudando. Depois de completar a missão de teste de 3 estrelas, não preciso desbloquear outros cenários por enquanto. Devo me concentrar na terceira enfermaria.
Na realidade, mesmo que houvesse uma missão de 4 estrelas para ele escolher, Shen-Ge não a escolheria. A partir das missões de 3 estrelas, o nível de perigo dobrava e triplicava. Depois de entrar no táxi, Shen-Ge colocou o gato branco e a galinha de lado antes de pegar o celular preto para verificar suas mensagens não lidas. O jogador conseguiu chegar ao local da missão a tempo e sobreviveu até o amanhecer. Missão de teste, terceira enfermaria, concluída com sucesso. Um novo cenário foi desbloqueado. O jogador pode manipular os acessórios dentro do cenário livremente usando a interface disponível no celular. Taxa de conclusão da missão de teste: 60%. O jogador não atingiu uma taxa de conclusão superior a 90%, então o item oculto para esta missão ainda não foi desbloqueado. Completar a missão oculta do cenário aumentará a taxa de conclusão da missão de teste e, quando a taxa de conclusão estiver acima de 90, o item oculto será desbloqueado. Depois de ler a mensagem, Shen-Ge ficou chocado. A taxa de conclusão da missão é de apenas 60. Onde está o problema? Será que a persona principal de Meinan escondeu algo de mim ou isso tem algo a ver com aqueles pacientes mentais que escaparam? Shen-Ge antecipou os itens ocultos que seriam recompensados após a missão, mas também descobriu um padrão. Quanto maior a estrela da missão de teste, maior a recompensa do item oculto e das missões ocultas. Por exemplo, o apartamento Pingan, de 1 estrela, lhe deu um aviso de desaparecimento com pontos de malícia, mas a escola secundária Muyang, de 2 estrelas, lhe deu um fantasma raro, o espírito da caneta. Será que a recompensa oculta pela missão de teste de 3 estrelas seria o garotinho? Shen-Ge achou que isso era bem possível. Afinal, a persona principal de Meinan havia dito que sua consciência havia se fundido com a terceira enfermaria. A relação da persona principal de Meinan com a terceira enfermaria é bastante semelhante à relação da filha do diretor Lu com o Parque Novo Século, mas um guardava seu lugar atrás da porta enquanto o outro guardava ao redor de sua localização. Quanto às missões secretas que a terceira enfermaria ofereceria, Shen-Ge precisaria entrar no cenário para ativá-las. Sob o olhar curioso do taxista, Shen-Ge pegou suas coisas e saiu do carro. Assim que entrou no Parque Novo Século, percebeu que os visitantes o lançavam olhares estranhos. Se não me engano, hoje não é feriado, então por que há tantos visitantes no parque? O parque de diversões, normalmente tranquilo, parecia ter ganhado uma nova vida. Shen-Ge ficou envergonhado por ser olhado de cara feia e fugiu em direção à casa mal assombrada o mais rápido que pôde. Shen-Ge parou antes de chegar à casa mal assombrada porque viu a longa fila na sua casa mal assombrada. Parecia que ele estava sonhando. Por que há tantos visitantes? Chefe. Shu Van parou nos degraus da casa mal assombrada e viu Shen-Ge assim que ele se aproximou. Você finalmente chegou. Todos os visitantes se viraram após o grito dela, e Shen-Ge se encolheu sob seus olhares atentos. Ele se espremeu no meio da multidão e, após ouvir a explicação de Shu Van, entendeu que a maioria dos visitantes tinha vindo para vê-lo. A influência da transmissão ao vivo da noite anterior foi maior do que ele esperava. Sua transmissão ao vivo foi cortada em pedaços e compartilhada na maioria dos grandes sites de notícias. Transmissão ao vivo falsa leva à interação com assassinos de verdade. Manchetes como essa já haviam aparecido na internet. O ponto principal, percebeu Shen-Ge, foi que a decisão que ele tomou enquanto a popularidade de sua transmissão ao vivo crescia para promover sua casa mal assombrada foi brilhante. Como ele havia usado a fonte maior para o endereço, aqueles que compartilharam o vídeo tiveram que bloquear um quarto da tela se quisessem ocultar o endereço. Em vez de arruinar a experiência, decidiram ser justos e ajudaram Shen-Ge com sua promoção. Isso significava que muitos fóruns e plataformas ajudaram Shen-Ge a promover sua casa mal assombrada. Alguns dos visitantes eram de Zhejiang e vieram visitar a casa mal assombrada. Após a transmissão ao vivo da noite anterior, o número de seguidores em sua conta continuou subindo, e os comentários chegaram à casa dos milhões. Mesmo com sua transmissão ao vivo bloqueada, Shen-Ge ainda conseguiu entrar no ranking de popularidade entre os novatos.
Shen-Ge colheu muitas recompensas, mas Qin Guang teve um verdadeiro azar. A plataforma usou sabe-se lá quanto para cultivá-lo, mas após os constantes problemas de transmissão, a transmissão ao vivo foi finalmente encerrada. Baseado em rumores, Qin Guang ficou assustado até ser internado no hospital. Quando Qin Guang acordou, percebeu que, por causa de Shen-Ge, sua transmissão ao vivo sobrenatural também havia sido banida. Ele provavelmente tossiu mais sangue no hospital. Devido ao grande número de visitantes, Shen-Ge não conseguia descansar, mesmo que quisesse. Ele tirou uma soneca naquela manhã dentro da sala de interrogatório, para poder se segurar. Após uma breve explicação sobre os diferentes níveis dos cenários, Shen-Ge pediu ao tio Shu que cuidasse da multidão enquanto ele e Shu Van iam se maquiar e se dirigir aos seus lugares designados. Não houve pausa durante toda a tarde. Mesmo com o sol se pondo, ainda havia visitantes fazendo fila do lado de fora da casa mal assombrada. O parque teve que adiar o horário de fechamento por meia hora, e só às 18h30 Shen-Ge e Shu Van conseguiram sair da casa mal assombrada. Com o rosto pálido de exaustão, Shu Van suspirou. Quem imaginaria que um dia precisaríamos fazer hora extra na casa mal assombrada? Ainda há muitas coisas que você não esperaria no futuro. Continue comigo, e tenho certeza de que seu futuro será brilhante. Shen-Ge olhou para Shu Van e sorriu. Desde que descobriu que podia contratar fantasmas como trabalhadores, seu desejo de contratar um novo trabalhador havia diminuído consideravelmente. Talvez, ao longo de sua carreira, Shu Van fosse seu único trabalhador vivo. Chefe, tem mais uma coisa que eu quero te contar. Shu Van tirou um panfleto do bolso. Há uma casa mal assombrada e itinerante muito famosa chegando a Zhujiang. Eles alugaram o local na rua comercial do centro da cidade, e amanhã será a inauguração oficial. Competição é uma coisa boa, não se preocupe. Shen-Ge olhou para o folheto. A casa mal assombrada chamava-se Faculdade de Medicina Tianteng. Combinava os temas de um hospital assustador e de uma escola. Era uma grande casa mal assombrada móvel, seguindo a tradição das casas mal assombradas japonesas. Quando começaram a promoção, eu também não dei muita atenção, mas esta manhã, quando nossa popularidade disparou, eles mudaram o anúncio promocional no site, dizendo que a casa mal assombrada deles foi projetada por especialistas estrangeiros e é definitivamente mais assustadora do que as outras casas mal assombradas em Zhujiang. Dizem que estão em um nível completamente diferente. Shu Van pegou o celular para mostrar a Shen-Ge o site da Faculdade de Medicina Tianteng. Shen-Ge deu uma olhada. A equipe por trás da Faculdade de Medicina Tianteng parecia estar querendo difamar. Mesmo sem declarar explicitamente, a única outra casa mal assombrada famosa em Zhujiang pertencia a Shen-Ge. Parece que eles estão querendo briga. Shen-Ge segurava o panfleto. Não se preocupem, quando eles abrirem amanhã, eu vou dar o meu apoio. Capítulo 187. Faculdade de Medicina Tianteng. Tradutor: Lonely Tree Editor. Milman 97. Depois que Shu Van foi embora, Shen-Ge retornou sozinho à casa mal assombrada. Ele ainda tinha muitas coisas para fazer. Depois de consertar a caneta do espírito da caneta, Shen-Ge enterrou a galinha ao lado da casa mal assombrada. Shen-Ge não tinha ideia do que havia matado a galinha. Não havia ferimentos em seu corpo, então suspeitou que o assassino tivesse vindo de trás da porta. Por segurança, Shen-Ge não deixou o corpo da galinha em nenhum outro lugar, mas optou por levá-lo de volta à casa mal assombrada para enterrá-lo. Depois de cuidar de todas as tarefas, Shen-Ge entrou no estacionamento subterrâneo. A terceira enfermaria havia sido totalmente copiada. Seu tamanho era o dobro do da escola secundária Muyang e ficava em frente à escola. Todos os cenários estavam interligados e os caminhos se cruzavam. A forma de um labirinto do terror já estava se formando. Shen-Ge caminhou pelo cenário e, depois de se certificar de que não havia perigo, instalou algumas das câmeras que sobraram em vários pontos-chave antes de sair do cenário.
A escola secundária Muyang veio com 2 missões ocultas, e a terceira enfermaria é um cenário de 3 estrelas, então deveria ter mais missões ocultas. No entanto, percorri todo o cenário e não há nada fora do lugar. Parece que o gatilho para essas missões ocultas não é tão fácil de encontrar. Após retornar à sala de descanso dos funcionários, Shen-Ge estava prestes a se deitar quando recebeu a mensagem do inspetor Li. Depois de pensar um pouco, Shen-Ge ligou para o inspetor Li. Tio Sanbao, estou bem agora. Não precisa se preocupar. Bem, pelo menos você está otimista. Ouviram-se passos do outro lado da linha. O inspetor Li caminhava para um local isolado antes de continuar. Eu vi as imagens da noite passada. Quando você viu as vítimas presas, já deveria ter chamado a polícia. Entendo. Vou tomar mais cuidado da próxima vez. Ainda há uma próxima vez. Suspirou o inspetor Li. Que assim seja. Só estou tentando lembrá-lo de ter cuidado. Além disso, 2 coisas para informá-lo. De acordo com seu depoimento, 3 indivíduos estavam envolvidos na captura das vítimas. Todos os 3 estão em liberdade condicional, então você precisa ter cuidado. Todos sofrem de doenças mentais e podem fazer qualquer coisa. Ok, vou tomar cuidado. A segunda coisa está relacionada à academia particular de Zhejiang Ocidental. O inspetor Li parecia estar folheando alguns arquivos. Inspecionei todos os homens que tinha parentesco com a escola desde 5 anos atrás e reduzimos o número para 21 suspeitos. Em menos de uma semana, conseguiremos encontrar o culpado que forçou a garota a se matar. Zhang Yi finalmente conseguiria sua justiça. Shen-Ge respirou fundo ao telefone. Inspetor Li, depois que o senhor prender o assassino, posso ter 5 minutos a sós com ele. Veremos isso mais tarde, mas não crie muitas expectativas. O inspetor Li desligou, e Shen-Ge olhou para o telefone, pensando até finalmente adormecer. No quarto vermelho sangue, Shen-Ge estava sentado na cama. Os vasos sanguíneos em suas pernas estavam aparecendo. Ele olhou ao redor, atordoado, e a voz de Meinan surgiu ao seu lado. Você não tem muito tempo. Ele se virou e viu o garoto parado no meio da sala. Linhas vermelhas percorriam seu corpo. Homensman. Você não tem muito tempo, disse o garoto, inexpressivo. Quando estava prestes a repetir pela terceira vez, as linhas vermelhas se esticaram e o corpo do garoto se despedaçou. Ei! Os olhos de Shen-Ge se abriram de repente e ele acordou do pesadelo, com a testa encharcada de suor frio. Eram 13h40 da manhã, e isso coincidiu com o horário em que ele saiu pela porta. Por que eu teria um sonho desses? Aconteceu alguma coisa com a persona principal de Meinan lá dentro? Shen-Ge perdeu todo o interesse em dormir. Pegou o celular, a caixa de ferramentas e a mochila e foi para a terceira enfermaria. Shen-Ge retornou ao local às 5 da manhã. O sol estava nascendo, mas os prédios ainda pareciam bastante assustadores. Shen-Ge pulou a cerca e entrou no hospital psiquiátrico. A polícia havia arrombado as fechaduras da terceira enfermaria, e Shen-Ge foi imediatamente para a sala 3. Ele empurrou a porta e tudo parecia igual a quando a deixara. Sua investigação não deu em nada. Shen-Ge adentrou a enfermaria enquanto contemplava. Recuperou o martelo e o cutelo que havia escondido na noite anterior e correu para a sala do diretor. Usando as ferramentas de sua caixa, arrancou os 4 pregos vermelhos sangue dos cantos da cômoda. Pareciam pregos de ferro comuns. Shen-Ge arrancou um pedaço da cortina, usou para enrolar os pregos e colocou dentro da mochila. O dia estava começando. Sabendo que ainda tinha muita coisa para fazer, ele saiu do hospital psiquiátrico, caminhou um pouco e finalmente encontrou um táxi. Retornou ao Parque New Century. Depois de largar a mochila, Shen-Ge colocou uma placa de fechamento temporário e carregou um monte de coisas antes de correr para o centro da cidade. Terceiro andar do Shengyuan International Plaza. Shen-Ge segurava o panfleto enquanto esperava o elevador. Havia um grupo de rapazes e moças perto dele, conversando entre si. Estavam muito animados.
Estou chocado que a Faculdade de Medicina Tianping tenha decidido vir para Zhejiang. Quando eles estavam estacionados em Xingai no ano passado, eu estava tão ansioso para pegar um trem para visitá-los. Parece que você está exagerando de novo. Sussu, ouvi dizer que também temos uma boa casa mal assombrada, e ela é bem famosa online. Não acredite em boatos online. As casas mal assombradas que temos só contam com truques baratos. Elas não são páreo para a Faculdade de Medicina Tianping. Você não é um aficionado como eu, então não entenderia. A Sussu que falou era uma garota bem bonitinha. Ela tinha cerca de 1,60 metros de altura e sua frente era tão reta quanto suas costas. Ao lado de Sussu estava um jovem alto. Ele acrescentou timidamente: mas todas as casas mal assombradas não são iguais. A maioria das casas mal assombradas está no ramo pelo dinheiro, mas a Faculdade de Medicina Tianping é diferente. Eles buscam uma experiência verdadeiramente assombrada. As duas são muito diferentes. A garota parecia ser uma verdadeira fã de casas mal assombradas. Você não vai entender, mesmo que eu explique. Depois, é só ficar atrás de mim. A garota era bastante interessante e conquistou o interesse de Shenji. A porta do elevador se abriu e todos subiram para o terceiro andar. O elevador se abriu, revelando um corredor repleto de visitantes. A Faculdade de Medicina Tianping é tão famosa. Shenji arriscou sua vida e energia fazendo todo tipo de promoção online, e mal conseguiu aumentar a popularidade de sua casa mal assombrada. Em comparação, a Faculdade de Medicina Tianping conseguiu atrair tantos visitantes apenas com boca a boca. Isso foi impressionante. Eles são, claro, famosos. São a maior casa mal assombrada móvel disponível no mercado atualmente. Contrataram um designer profissional de casa mal assombrada do Japão com mais de 10 anos de experiência. A equipe de maquiagem e cada cenário são feitos sob medida. A garota chamada Sussu ouviu Shenji e explicou pacientemente: tio, mesmo que o preço do ingresso seja um pouco caro, definitivamente vale a pena. Os sustos utilizam som, luz, eletricidade e cheiro. É a melhor casa mal assombrada em estilo japonês do país, tio. Os lábios de Shenji se contraíram levemente. As coisas que vira ontem já eram assustadoras o suficiente. Depois de controlar a expressão, Shenji passou pela garota e murmurou: eu nunca tinha visto uma casa mal assombrada no estilo japonês, mas me pergunto, comparado à terceira enfermaria, qual é mais assustadora? Capítulo 188. É o suficiente. Tradutor: Lonely Tree Editor. Milman 97. O salão estava lotado. Ainda havia gente no andar de baixo, e o elevador continuava trazendo novos visitantes. Às 10, o proprietário da Faculdade de Medicina Tianping finalmente apareceu. Ele tinha estatura mediana, cabelo curto e aparentava ter uns 30 anos. Atrás deles, seguiam duas modelos com trajes reveladores de enfermeiras. Mesmo com a maquiagem de um branco impressionante, seus olhos não paravam de emitir eletricidade. O homem testou o alto-falante, parou nos degraus em frente à entrada da casa mal assombrada e disse: a todos, obrigado pelo apoio. A Faculdade de Medicina Tianping sempre manteve. Os olhos de Shenji percorreram as duas modelos. Ele não ia prestar atenção ao discurso de apresentação do homem. Estava pensando em criar uma fantasia bonita e sexy para Chuvan quando sua casa mal assombrada tivesse a próxima atividade. O homem falou por 2 ou 3 minutos antes de finalmente chegar ao ponto. Nossa equipe otimiza a casa mal assombrada a cada 6 meses. Com a ajuda de uma equipe estrangeira profissional, todos os sustos são atualizados e, como proprietário, é minha responsabilidade informar a todos que a Faculdade de Medicina Tianping é mais assustadora do que todas as outras casas mal assombradas disponíveis no mercado. Nós buscamos o terror mais realista, ao contrário de certas casas mal assombradas antiéticas que dependem de exércitos aquáticos online para aumentar sua popularidade. Eles acham que isso foi inteligente, e alguns caíram nos truques sujos, mas, para ser sincero, acho esse comportamento ridículo. Shenji estava ficando impaciente com todas as calúnias.
Ele avançou pela multidão, mas havia gente demais. Finalmente, chegou ao vendedor de ingressos. Um ingresso, por favor. Você reservou uma passagem online? Não. Desculpe, os ingressos de hoje já foram vendidos. Que tal ficar até a tarde? Talvez haja uma vaga então. Os ingressos acabaram. O proprietário continuou a falar no palco. Se as casas mal assombradas no mercado são de primeira geração, minha faculdade de medicina Tianten é uma casa mal assombrada de quarta geração que combina muita tecnologia de ponta. Hoje é o primeiro dia em que abrimos nossas portas para os cidadãos de Zhejiang. Para que todos tenham uma compreensão mais clara da situação, selecionarei aleatoriamente 4 visitantes para vivenciar a casa mal assombrada com um gravador de áudio e um monitor eletrocardiográfico portátil. Através dos alto-falantes conectados ao gravador de áudio e do cardiógrafo transmitido na tela, vocês poderão ver com seus próprios olhos o quão assustadora é a nossa casa mal assombrada. Antes mesmo que o proprietário terminasse de falar, a multidão já estava aplaudindo. Era difícil dizer se era uma armação ou não. Há um código por trás de cada bilhete, e selecionaremos os sortudos com um gerador de códigos aleatórios. O homem assinou para o balcão de vendas, e os trabalhadores começaram a fazer seu trabalho. Sheng viu tudo com os próprios olhos. O homem pisou em sua casa mal assombrada para se levantar, e não conseguiu suportar aquilo. Espere. Sheng levantou a mão e entrou no palco. Você disse antes que sua casa mal assombrada é assustadora, mas outras casas mal assombradas dependem do exército de água online para aumentar sua popularidade. Com isso eu não concordo. O homem franziu a testa. Se não fosse pela multidão, ele teria chamado a segurança para tirar Sheng dali. Sou o chefe da Casa dos Horrores de Zhejiang Ocidental, o dono da casa mal assombrada que vocês estão difamando alegremente online. Anteontem, apresentei uma transmissão ao vivo com mais de 600 mil espectadores. Quando Sheng subiu ao palco, ouviu-se uma voz familiar na multidão gritando, chefe. Sheng seguiu a voz e viu Essan e Gao Rushui parados no meio da multidão. Por que você está aqui? Sheng ficou perplexo. Essan estava apoiando abertamente seu inimigo. Se você quer conhecer uma casa mal assombrada, por que não veio até mim? Essan não sabia como se explicar. Não conseguia admitir abertamente diante do proprietário da faculdade de medicina Tianten que a casa mal assombrada do chefe Shen era assustadora demais. Sua turma ainda estava tendo pesadelos da experiência anterior e, por isso, decidiu ir para outra casa mal assombrada para relaxar. O homem também percebeu. Ele já havia reconhecido Shen. Parece que sua casa mal assombrada não é tão popular. Nem mesmo seu próprio amigo vai te apoiar. Tudo bem, se você insistir em aprender alguns truques conosco, estamos dispostos a lhe dar essa oportunidade. Não diga que não somos pessoas generosas. O homem era esperto. Como ousaram difamar a casa mal assombrada de Shen online? Obviamente conheciam Shen. Ao deixar Shen entrar na casa mal assombrada, sua intenção era clara. Se Shen estivesse com medo dentro da faculdade de medicina Tenetian, ele poderia usar isso como um ponto de promoção e expulsar à força os clientes da Casa dos Horrores de Zhejiang Ocidental. Shen teve a mesma ideia que ele. Ambos queriam persuadir os visitantes um do outro a irem para a sua. Devido à recente transmissão ao vivo, a casa mal assombrada de Shen se tornou um sucesso online, mas ele sabia que a popularidade não duraria muito. No máximo, duraria uma semana. Embora a faculdade de medicina Tianten não fosse tão popular quanto a casa mal assombrada de Shen em Zhejiang, ela tinha grande popularidade nacional e vários fãs leais, como Susu. Venha, ajude-o a colocar o gravador de áudio e o monitor cardíaco. As duas modelos caminharam em direção a Shen. Agora, vamos escolher os 3 visitantes sortudos restantes. Não acho que seja necessário. Shen deu de ombros. Desafiar uma casa mal assombrada sozinho é mais divertido. Se você conseguir me assustar, admitirei que minha casa mal assombrada não é tão assustadora quanto a sua no meu site e promoverei sua casa mal assombrada por um mês inteiro.
O homem ficou intrigado com o que Shen-Ge disse, mas também foi cauteloso. Tinha certeza de que Shen-Ge estava tramando algo. Como vamos avaliar se conseguimos assustá-lo? Você instalou o monitor cardíaco, certo? A frequência cardíaca normal quando uma pessoa está caminhando é entre 60 e 100. Quando ela está com medo, o oxigênio no sangue diminui drasticamente e o coração bate mais rápido. Shen-Ge olhou para o homem e disse calmamente: se minha frequência cardíaca ultrapassar 100, eu vou perder. Combinado. O homem não deu a Shen-Ge a mínima chance de mudar de ideia. Mesmo uma pequena corrida elevaria a frequência cardíaca de um homem para mais de 100, quanto mais se assustasse. Pelo que ele via, Shen-Ge estava fadado a perder. Não se precipite. Se eu perder, admito que sua casa mal assombrada é mais assustadora que a minha online, mas e se você perder? Não se preocupem, se perdermos, também admitiremos que nossa casa mal assombrada não é tão assustadora quanto a de vocês online. O homem apontou para a multidão. Todos aqui podem ser suas testemunhas. Na verdade, ainda tem um pequeno pedido. Shen-Ge sorriu inocentemente. Acho que vocês ainda têm alguns mal-entendidos sobre a minha casa mal assombrada. Espero que sua equipe esteja disposta a visitá-la. Adicionei um novo cenário, que ainda não foi aberto ao público. Ok, sem problemas, prometeu o homem com naturalidade, conquistando o carinho da multidão. Apenas Essa e Gao Rushui tinham uma expressão curiosa no rosto. Olhando para o homem, viram-se no passado, sobrepostos a ele. Capítulo 189. Rivalidade. Tradutor. Lonely Tree Editor. Newman 97. Shen-Ge tirou a camisa e os dois enfermeiros o ajudaram a conectar o gravador de áudio e o monitor de frequência cardíaca. Após o teste, várias linhas flutuantes apareceram na tela no meio do salão. O homem ficou ao lado do palco e apontou para as linhas. FC/FR representam frequência cardíaca e frequência de pulso. SPO2 representa saturação de oxigênio capilar periférico, uma estimativa da quantidade de oxigênio no sangue. RESP é frequência respiratória. TEMP é temperatura corporal. Com base nessas poucas linhas, podemos ver de forma clara e objetiva a mudança em suas emoções. Depois de se vestir, Shen-Ge deu de ombros. Podemos começar agora. A entrada fica à esquerda do corredor, a saída fica à direita. Esperaremos você na saída, explicou o homem brevemente a Shen-Ge. Há um guia dentro da casa mal assombrada, então ele lhe dirá o que fazer. Certo. Shen-Ge entrou na faculdade de medicina Tianteng. Olhando para as costas de Shen-Ge, o homem sorriu. Eles já haviam organizado atividades semelhantes em Xingai antes, e as linhas na tela pareciam estar em uma montanha russa. Somadas aos gritos que seriam transmitidos pelo alto-falante, até mesmo os visitantes do lado de fora poderiam sentir o medo indiretamente. Que sujeito interessante. O homem trancou a porta silenciosamente e pegou o celular para informar aos trabalhadores dentro da casa mal assombrada que sua presa estava chegando. Ele disse para não se conterem. Quando a porta se fechou, a luz no quarto diminuiu. Shen-Ge esperou até que seus olhos se acostumassem com a escuridão antes de avançar. A primeira cena foi uma abordagem de segurança. Uma pessoa com uniforme de segurança estava sentada, de costas para Shen-Ge. Havia uma tela manchada de sangue à sua frente, e as imagens continuavam se alternando. Pareciam mostrar cenas do interior do hospital. Esta era a sala de preparação, usada principalmente para informar o visitante sobre o passado da casa mal assombrada e para trazê-lo para dentro da história. A chave para seguir em frente deve ser o segurança. Essa configuração é bem interessante. Shen-Ge caminhou até a porta do posto de segurança, encostou-se na única janela e gritou para a pequena sala: "Chefe, o que você está olhando?" Ao ouvir a voz de Shen-Ge, o homem se virou lentamente. Seu rosto estava coberto de suor, com o dedo apontando para a tela, seus lábios gaguejaram. Calma, calma, uma adaptação para o cinema de um personagem gago. Muito profissional. Shen-Ge entrou na sala para dar uma olhada mais de perto na tela.
A tela repetia várias manchetes sobre o hospital. Pacientes misteriosamente pulando do prédio. Médicos imorais vendendo órgãos no mercado negro. Pacientes com morte confirmada retornando no dia seguinte. A equipe havia se esforçado bastante para criar essas manchetes, pois havia até uma fita de vigilância presa a elas. No corredor escuro do hospital, uma mulher de branco cambaleava para a frente, com a cabeça baixa, os cabelos pretos cobrindo todo o rosto. O vídeo foi editado para que a mulher parecesse estar longe em um segundo, mas perto da câmera no outro. O rosto da mulher apareceu na câmera no terceiro segundo, e um rosto assustador preencheu a tela. "Tem um fantasma!" gritou o segurança sentado atrás de Shen-Ge. Ele provavelmente já tinha praticado isso muitas vezes, pois seu timing era perfeito. Shen-Ge suspirou e balançou a cabeça. "Ótima preparação, mas você pode me assustar se ela estiver de vermelho." Uma espectro vermelho fêmea tinha um significado especial para Shen-Ge. No final do vídeo, havia uma página de layout para a casa mal assombrada. Basicamente, Shen-Ge tinha que seguir o caminho indicado, e isso era tudo. Esse tipo de design era o mais eficaz, mas não era tão divertido quanto a casa mal assombrada de Shen-Ge, que era aberta para você passear. Depois de memorizar o mapa, Shen-Ge se preparou para sair. Quando se virou e viu o segurança, seus olhos se estreitaram e sua frequência cardíaca acelerou ligeiramente. O segurança colocou uma fina máscara de fantasma, que se parecia bastante com o rosto fantasmagórico que aparecera na tela antes. Ele olhou para Shen-Ge em silêncio, e Shen-Ge olhou para ele em silêncio. "Se você não tem nada a dizer, então siga em frente. Não perca tempo. Nossa casa mal assombrada é realmente mal assombrada. Se você encontrar algo estranho, lembre-se de gritar para a câmera." Disse o segurança, sério, e não parecia estar mentindo. "Pode ser mais específico? Que tipo de fantasma?" Shen-Ge examinou o quarto. Havia uma lanterna e algumas ferramentas embaixo do balcão. Deveriam ter sido fornecidas aos hóspedes, mas o segurança não parecia disposto a dar nada a Shen-Ge. "Você vai entender logo. O caminho para começar é do seu lado esquerdo. Empurre a parede e sua exploração do segredo da Faculdade de Medicina Tianten começará oficialmente", disse o segurança misteriosamente antes de retirar Shen-Ge da barreira de segurança. "Há um fantasma de verdade. No máximo, será um espírito remanescente." Shen-Ge murmurou algo que o segurança não entendeu antes de empurrar a parede e seguir em frente. A casa mal assombrada estava cheia de armadilhas. A parede abria e fechava sozinha. Alguém a controlava de longe. Os detalhes são precisos. Não é de se admirar que sejam tão populares. Só o design da sala de preparação impressionou Shen-Ge. Ele se perguntou se poderia usar essa inspiração de alguma forma em sua própria casa mal assombrada. Atrás do muro havia um longo corredor. Devido à limitação geográfica, o corredor tinha metade do tamanho de um corredor normal, e o mais interessante era que havia um corpo feminino seco pendurado no meio da rua, como se alertasse os visitantes sobre o perigo que se aproximava. O corredor provavelmente era uma zona de proteção para os visitantes se prepararem para o susto que se aproximava. Era um projeto bastante gentil. Shen-Ge caminhou em direção ao corpo e, ao se aproximar, parou. No canto do corredor, longe do foco do visitante, havia uma caixa de aço que não chamava muita atenção. Um visitante normal seria atraído pelo corpo feminino e ignoraria a caixa de aço. Deve haver alguém escondido dentro da caixa. Depois de se assustarem dentro da barreira de segurança, eles ficariam tensos. Ao passarem pela porta, sua atenção seria dominada pelo corpo feminino e, ao tentarem passar pelo corpo, um fantasma saltaria sobre eles da caixa escondida no canto. Isso é bem interessante. Um projeto impiedoso encontrou Shen-Ge, que desconhecia o significado do termo resultado final. A disputa entre a falta de vergonha e a astúcia estava oficialmente começando. Parece que redescobria a alegria da infância de visitar uma casa mal assombrada. Shen-Ge encostou o corpo na parede. Como o ator estava escondido dentro da caixa, a posição de Shen-Ge era exatamente dentro do seu ponto cego.
Ao se aproximar, em vez de observar o corpo balançando, Shen-Ge manteve o foco na caixa. A caixa falsa parecia impecável, pelo menos de frente, mas de lado, era possível ver que a parte de trás da caixa já estava se soltando. Havia até uma pequena abertura no canto. Provavelmente devido ao ângulo difícil de perceber, a equipe não a havia consertado. A pessoa dentro da caixa deve estar totalmente concentrada, esperando que eu passe para poder pular e me assustar. Assustar as pessoas exige tempo, e quanto mais profissional o ator, melhor seu tempo. Shen-Ge pensou um pouco e pegou o celular para programar um alarme de 1 minuto. Definiu todo o alarme como vestido de noiva, agachou-se lentamente e enfiou o celular na caixa pela abertura. Capítulo 190. Não tenha medo, sou um visitante. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. O corredor ficou tão silencioso de repente que nem mesmo o som da respiração pôde ser ouvido. O fantasma dentro da caixa não percebeu o que Shen-Ge havia feito. Ele ainda aguardava um momento de desferir o golpe fatal em Shen-Ge. No canto, Shen-Ge também contava o tempo em silêncio. Após 30 segundos, ouviu-se um rangido dentro da caixa. O ator provavelmente estava cansado de manter a mesma pose por tanto tempo. Em comparação, Shen-Ge parecia mais um caçador experiente. Ele arqueou as costas e avançou lentamente. Após 40 segundos, o fantasma ficou confuso, pois o visitante ainda não havia aparecido. Ele inclinou o corpo para frente para ajustar o ângulo, na esperança de avistar Shen-Ge. O confronto silencioso estava prestes a atingir o clímax. Quando faltavam apenas 3 segundos, Shen-Ge deu um passo à frente para bloquear a frente da caixa. Ao mesmo tempo, o som dos gritos do fantasma surgiu dentro da caixa. Diferente da Black Friday, o vestido de noiva começou com um crescendo. O ator, que estava concentrado em localizar Shen-Ge, estava tenso, e o som estridente de um grito feminino surgiu atrás dele. O ator bateu na porta e, em pânico, pareceu tropeçar acidentalmente no acessório que deveria usar para assustar Shen-Ge. Ele caiu dentro da caixa com um baque. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? A caixa escura e apertada tornou-se seu maior pesadelo, pois parecia que o fantasma estava bem ao seu lado. Ele bateu na porta com força. Shen-Ge, que havia previsto tudo, gentilmente deu um passo para trás para impedir que a porta se abrisse. Que barulho é esse? Me solte. Com medo de que o bloqueio consumisse muita energia, Shen-Ge logo se moveu para o lado. A porta foi aberta com força, e um fantasma masculino, vestido como um paciente e com sangue falso no rosto, saiu rastejando. Ele ofegava avidamente por ar, com o braço sobre o peito. Ele desabou no meio do corredor, parecendo uma vítima de trauma. Não se assuste, sou apenas um visitante. Shen-Ge falou naturalmente para o gravador. Em seguida, pegou o celular e desligou o alarme. Agiu como se tudo estivesse completamente normal. Enquanto seu suor frio se misturava com sangue falso, o homem olhou para Shen-Ge com emoções confusas. Ele parecia tão lamentável quanto possível. Por que você caiu? Você se machucou? Shen-Ge se virou para olhar dentro da caixa. No chão, havia 2 cabeças de manequim feitas especialmente para ele, e um dos cabelos longos de uma das cabeças havia se soltado. Vocês planejaram usar um acessório tão assustador. Que perverso. Shen-Ge planejou ir ajudar o homem, mas este se arrastou para longe dele. Não me toque. Vá em frente, eu consigo me levantar sozinho. Tem certeza? Você está tão pálido. Essa é a maquiagem. Me deixa em paz, vai. O fantasma masculino voltou com dificuldade para dentro da caixa e fechou a porta atrás de si. Então tome cuidado. Shen-Ge redefiniu o alarme. Este vestido de noiva certamente era útil. Algo o atingiu na nuca. Shen-Ge se virou para olhar. O corpo feminino ainda balançava no ar. Ele estendeu a mão para agarrar os pés do corpo. Eles estavam frios ao seu toque. Havia até um nome escrito na roupa de paciente do corpo: Shu Zhenzen.
O trabalho manual não é ruim, mas ainda é pior do que os manequins dentro da minha casa mal assombrada. Após dar seu comentário, Shen-Ge continuou a andar. Ele virou a esquina e o corpo feminino no corredor começou a balançar novamente. Shen-Ge ingressou oficialmente na faculdade de medicina Tianteng. As paredes brancas estavam rabiscadas com palavras escritas com sangue seco. Havia proclamações como "não quero morrer" e "devolvam meus órgãos". O contexto desta casa mal assombrada é realmente complexo. Imagino que o objetivo seja que o visitante explore o lugar por conta própria e encontre a solução para reconstruir a verdadeira história de origem. Shen-Ge estava parado no corredor. As janelas laterais eram pintadas, mas, combinadas com os efeitos de iluminação, davam a sensação de que algo corria do lado de fora. A pessoa que projetou este lugar era realmente um especialista. As janelas laterais eram uma mistura de falso e real. Quando Shen-Ge passou pela quarta janela, uma mão se estendeu para agarrá-lo. Isso não foi tudo. O teto acima dele estalou, e uma cabeça de manequim que estava escondida acima rolou e caiu direto nos braços de Shen-Ge. Se fosse outra pessoa, provavelmente estaria gritando, mas Shen-Ge nunca estivera tão calmo. Ele ergueu a cabeça e sentiu nostalgia. Quando eu tinha 4 ou 5 anos, costumava correr por todo lugar com cabeças falsas como esta. O tempo voa. O ator que segurava Shen-Ge do outro lado da janela ficou confuso. Segurar uma cabeça falsa e correr por aí quando ele tinha 4 ou 5 anos? Que tipo de criação é essa? A pessoa silenciosamente soltou o objeto e se escondeu atrás da janela. A luz na casa mal assombrada escureceu lentamente, e luzes verdes foram instaladas a cada poucos metros. O corredor ficou menor, e salas cirúrgicas começaram a aparecer em ambos os lados. Salas cirúrgicas. Tão cedo? Shen-Ge parou na primeira sala e olhou ao redor. Isso era algo que ele havia aprendido depois de completar muitas missões de teste. Ele precisava verificar a segurança da sala antes de entrar. Quando se virou para olhar, ficou surpreso ao encontrar o segurança. Ele ainda usava a máscara de fantasma. Estava ajudando a tirar o homem de antes da caixa. Normalmente, deveria haver um fantasma perseguindo os visitantes, e isso aumentaria a emoção da experiência. O homem dentro da caixa teve seus membros transformados em macarrão e não conseguia se levantar sozinho. A segurança estava em uma posição desconfortável. Toda a atmosfera assustadora se perdeu. Se forem só 2, tudo bem, mas como é que eu sinto que tem uma terceira pessoa me seguindo? Shen-Ge anotou isso mentalmente antes de acordar na sala de autópsia. As mesas estavam encostadas na parede, e sangue falso cobria os manequins na sala. A cena parecia sangrenta. Os estilos japonês e ocidental adoram esse tipo de design. Shen-Ge buscava medo e terror. Sangue era mais uma manifestação de violência. Seus olhos percorreram a sala de autópsia e, para surpresa de Shen-Ge, não havia nenhum ator escondido ali, apenas manequins quebrados. Ele pegou alguns deles e percebeu que cada um deles não tinha um tipo diferente de órgão. O mais interessante é que todos usavam trajes de pacientes com o mesmo nome, Shu Zenzhen. É um pedido especial do chefe. Shen-Ge tentou rever mentalmente o vídeo que vira na abordagem de segurança. Não houve menção a esse nome. Shu Zenzhen. Será que ela é a mulher que aparece no vídeo? Shen-Ge saiu da sala de autópsia. O segurança e o homem dentro da caixa haviam desaparecido. Pareciam ter saído da casa mal assombrada.